Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Luthier Jigs. Eu sou Ederson Fernandes e esse é o nosso primeiro vídeo demonstrativo. Hoje nós vamos apresentar o jig para canal de filetes. Vamos mostrar como montar, regular e usar. O jig é composto por duas partes: a coluna, que vai comportar a tupia, e o berço, que vai comportar o instrumento. A coluna possui rolamentos lineares e eixos retificados. Isso confere leveza e precisão no movimento do carrinho. A base do carrinho comporta uma tupia laminadora, e aqui a gente tomou como referência a tupia 3709 da Makita, que é uma máquina bem conhecida aí pelos luthiers brasileiros, mas atende também modelos similares de marcas diferentes. Um detalhe interessante aqui na base do carrinho é que ele tem um vazamento que vai permitir você instalar essa guia rolamentada que acompanha a própria máquina. Então aqui por esse furo a gente consegue instalar, essa guia, tá bom? Outro detalhe interessante da base é que os furos de fixação eles são oblongos. Isso vai permitir você posicionar a base da máquina de acordo com a fresa utilizada. Agora nós vamos ver o sistema de elevação, regulagem de altura e suspensão. Aqui atrás da coluna nós temos um manípulo. Esse manípulo a gente vai folgar ele e a gente vai ajustar aqui, ó, a altura do carrinho de acordo com o instrumento que vai ser usinado. E a gente vai mostrar em detalhes esse ajuste mais adiante no vídeo. A suspensão tem uma mola inferior. E esse é outro diferencial do nosso jig, porque isso vai permitir que o carrinho trabalhe flutuando. Aqui o conjunto fica super leve, não causando atrito sobre o instrumento usinado. Portanto, teremos um avanço suave na hora da usinagem. Aqui na base do jig, a gente tem essa furação que é para fazer a fixação do jig na bancada. A gente pode prender no parafuso, manípulo ou prender de forma prática aqui com um grampo na bola da bancada. Aqui na minha bancada eu fiz a instalação de duas buchas americanas para poder usar manípulos, e eu poder remover o jig de maneira prática quando não estiver usando. Então vou utilizar aqui os manípulos. Então, de forma prática e rápida, o jig está firme na bancada e pronto para usar. Eu vou falar agora sobre o berço do instrumento, que é o que vai suportar aqui o instrumento na hora do trabalho, Esse berço ele tem três partes, porque ele tanto suporta instrumentos de pequeno porte como instrumentos de grande porte. Usando só a parte central, ele vai comportar instrumentos de pequeno porte, como cavaquinho e como o ukulele. E juntando essas partes, a parte central, essa parte menor na parte da frente e essa parte maior na parte de trás, a gente monta um berço para um instrumento de maior porte, no caso um violão de aço, tipo jumbo, folk, violão M ou até viola, viola caipira. Eu vou montar a parte central para a gente ver como que fica, a montagem para um instrumento de pequeno porte. Aqui nessa base a gente tem 4 furos, que na parte de baixo vai ter porca-garra, que é onde vai entrar os manípulos de fixação. E a gente vai usar esses suportes, são 4, para montar aqui o berço para instrumento de pequeno porte. Então acompanha aqui o jig, 4 manípulos para essa montagem.
Os manípulos que são destinados aos suportes, eles têm a pega maior, né? Que a gente vai ter que ajustar por baixo do instrumento. Então ele tem uma pega melhor para poder ser ajustado. Então, assim fica a montagem do berço para instrumento de pequeno porte. E aí, de acordo com o tamanho do instrumento, você aproxima e faz a fixação do instrumento no berço, para trabalhar aqui embaixo da coluna, né? E daí eu já tenho montado aqui outro berço, já com essas partes montadas para instrumento de maior porte. Vou pegar aqui para vocês verem. Então veja bem, esse aqui só a parte central montada para instrumento de pequeno porte, e aqui para instrumento de maior porte, no caso violão, aço e nylon, né? E aqui vocês podem observar o seguinte: a parte central está fazendo a junção dessas partes dos extremos aqui, né? E tem mais 4 manípulos pequenos que fazem essa junção, que acompanham também o jig. Nessa parte de trás aqui, ó, a gente pode observar que tem furos oblongos. Isso aqui é para quê? No caso de eu pegar um instrumento, né, maior, no caso de um violão jumbo, eu tenho como alongar esse berço. Então eu posso afastar ou aproximar essa parte traseira do jig. Deixa eu mostrar assim para vocês verem. Se eu quiser alongar, eu vou puxar para trás, né? Se eu quiser diminuir, eu vou empurrar para frente. E aqui travar o movimento, certo? E da mesma forma, os suportes L aqui vão ser ajustados, né? Tem furos para cada suporte nessas partes aqui dos extremos. Então, o jig acompanha esse kit completo para o berço, que atende, né? É versátil, atende tanto instrumento de pequeno porte como de grande porte. E por que ele é desmontável? Justamente para atender com essa parte central instrumentos menores, para não ser produzido um berço para cada, né? Então só esse berço aqui já resolve para todos os portes de instrumentos. Agora eu vou mostrar para vocês como regular aqui o berço. Uma forma prática de ajustar o berço é usando o template do próprio instrumento. No caso eu tenho um template aqui de um violão AM, né? Ele tem essa linha central, é mais fácil da gente ajustar aqui centralizando com o berço. Então a gente pode ajustar a parte de trás, tentando manter a linha de centro aqui, né, alinhada com o berço. Daí ajusta aqui a parte da frente. E uma dica legal é manter somente um dos suportes L folgado, porque daí a gente entra com a caixa do instrumento de maneira mais prática. No caso aqui está ajustado esse. Eu vou tirar aqui o template. Essa aqui é a parte maior onde vai pegar o bojo maior do instrumento. E aqui é a parte da frente, certo? Então só esse suporte aqui está folgado. Então vou pegar aqui um violão OM, que nós vamos fazer a abertura do canal dos filetes dele, certo? Eu vou começar a trabalhar aqui o fundo do instrumento. Então aqui, como está ajustado a parte de trás aqui, né, já, e um suporte da frente, então vou tentar aqui alinhar. E aí, ó, ficou somente esse suporte aqui, ó, para ajustar. Então o que a gente faz, ó? A gente vai empurrar esse suporte contra os outros 3, né? E aí ajusta aqui o manípulo embaixo. E aí o suporte está pronto para ser usado. Aqui a gente vai trabalhar, fazer a abertura dos filetes, primeiro do fundo, e aí depois a gente vai virar o instrumento
e fazer a abertura dos filetes na parte do tampo. É interessante também a gente mostrar aqui que cada suporte L tem um manípulo para ajustar a altura aqui de cada suporte. No caso, como o fundo e o tampo do instrumento, né, é arqueado, você tem que fazer esse ajuste para que o instrumento mantenha a lateral, o lado aqui do tróculo e da culatra esquadrejado com a mesa. Isso é o que vai garantir que o corte do canal saia no mesmo plano da lateral. Então, pessoal, aqui eu já coloquei a base da tupi aqui, né, no carrinho. Coloquei a guia rolamentada aqui, né? Tem um espaço aqui para instalar ela. E aí, aqui tem um manípulo na própria base, né? Isso vem junto com a tupia. E agora eu vou fazer uma simulação do funcionamento sem a máquina ligada, só para a gente ver como é que funciona o conjunto. Então eu vou prender aqui o jig na bancada. Vou colocar a tupi aqui só para simular o peso. E vou mostrar para vocês aqui rapidinho como fazer a regulagem do carrinho, né? No caso, quando vai fazer a usinagem do lado do fundo, né? O fundo dos violões, na grande maioria, né? Ele tem a culatra mais alta do que aqui o tróculo. Então, a gente tem ela em um leve declive aqui. Então a gente tem que ajustar aqui o carrinho pela parte mais baixa do instrumento, levando em consideração que ela já tá, que o instrumento já está com as laterais esquadrejadas com a bancada, né? Então nesse caso aqui, essa parte aqui da culatra é a parte mais baixa. Então eu vou colocar aqui o carrinho sobre aqui, encostando aqui já no jig. E aí eu vou ajustar aqui a mola. Qual é o lance aqui do ajuste da mola? Com o carrinho sobre o instrumento, eu vou folgar aqui o manípulo aqui de trás da mola. E eu vou levantar a mola fazendo pressão até que o carrinho comece a flutuar aqui, mas ainda se mantenha sobre o tampo, sobre o fundo aqui. Então vou fazer pressão aqui, dá para perceber que ele vai levantar, né? Ó, flutuar. Ele flutuou um pouquinho, volta um pouquinho a mola até que ele repouse, né? Então pronto, ele repousou ali, eu vou travar o manípulo aqui atrás. O manípulo, ele vai estar partindo desse ponto. Agora o manípulo aqui está preso, a mola está fazendo pressão. E ele está repousando nesse ponto aqui sem pressão nenhuma em cima do tampo. A pressão está toda em cima da mola. E aí como ele fica, ó, suave, né? Isso indica que quando a gente começar a passar essa parte mais alta, a mola vai levantar, ajudar a levantar o carrinho sem fazer muita pressão sobre o fundo. Então eu vou simular aqui o movimento, só para vocês acompanharem aqui como o carrinho trabalha de acordo com a curva do instrumento, ó. Levando em consideração que essa é a parte mais baixa, né? Então vocês acompanharam aí que o carrinho sobe e desce de acordo com a curvatura do instrumento e mantém a tupia sempre nesse mesmo sentido, que é a orientação correta do corte, né? Em paralelo com a linha da lateral. E assim a gente vai ter um canal de filete perfeito para fazer a instalação. E agora falando sobre a fresa que eu vou utilizar, aqui eu estou utilizando uma fresa reta, que é uma fresa de corte reto.
suporte duplo, uma fresa bem comum. A gente sabe que tem fresa específica para filete, né? Se você tiver a fresa específica para filete, você não vai precisar fazer o uso da guia rolamentada que vem com a própria base da tupia, né? É até mais prático de fazer o trabalho de abertura do canal dos filetes. Mas se você não tem a fresa específica para filetes, aí você pode usar a guia rolamentada com a fresa comum e o trabalho vai sair da mesma forma, com a mesma qualidade. E agora que a gente já viu, né, todos os detalhes, né, de montagem e regulagem, a gente vai levar tudo isso para a oficina, onde a gente pode fazer bagunça, né? E a gente vai abrir de verdade agora os canais, tanto do fundo como do tampo. Vamos registrar tudo e mostrar o resultado para vocês. Vamos lá?